Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês o que o Cristiano está fazendo. Quem é produtor de leite com vaca, com gado a pasto, vai entender o que nós estamos fazendo aqui. E quem não é, eu vou explicar. A gente tem uma pastagem para as vacas de leite no capim Sudão. E ele passou do ponto. E como as nossas vacas são bem seletivas, nossas vacas são bem enjoadas, elas não querem comer isso aqui. E como nós não temos aquela roçadeira para roçar essa pastagem, a gente tem a forrageira. A forrageira, a gente chama a jeva, né? A jeva forrageira. Que a gente utiliza para fazer a silagem de aveia, a silagem de trigo. Como a gente está iniciando, não faz muito que a gente está na atividade com gado de leite, a gente tem uns maquinários mais antiguinhos, assim, que foi o que dava para comprar na época, né? Há 3 anos atrás. E a oportunidade que ia surgindo, a gente ia adquirindo os implementos, né? E a gente está utilizando a jeva para fazer o corte desse capim Sudão. Amanhã o Cristiano faz a aplicação de ureia nesse pasto e para ele brotar. Como a gente está passando por um período bem complicado de estiagem aqui no Rio Grande do Sul, a gente mora na região noroeste, então o capim ele tá bem seco, tá bem feio, o capim Sudão, né? Ele não perfilhou como deveria, foi feito 2 aplicações de ureia, mas ele não veio bonito e as vacas elas não vão comer isso aqui. Então uma pastagem de quase 2 hectares de capim Sudão deixar se perder, o investimento que foi feito, então a gente vai cortar. Ano passado a gente pagou para roçar, mas né, tem a mão de obra, o diesel, tudo que né, é gasto. Então, como o ano também não está muito bom, a gente vai tentar fazer a gente mesmo com as condições que a gente tem, né, para economizar, para cortar gastos, que quem trabalha com gado de leite sabe que o lucro é mínimo. Então, onde tu puder reduzir custos, né, tem que reduzir. E eu acredito que vai dar super certo, tá ficando bem bonito, parece um campo de futebol quase. E sem falar na matéria orgânica que vai ficar, né, no solo aqui. Bastante palha. E é uma coisa que as vacas não vão comer, então aqui uns dias vai ter pasto fresquinho para elas. E vai ter matéria orgânica no solo também. Vamos acompanhar o Cristiano. O Gabi teve que ir junto com o pai dele, né? Os dois vindo lá. Não rende muito, né? Porque ela é bem curtinha, eu não sei, ela deve ter 1,20 m. Mas os piquetes não são grandes.
aqui estão as vacas pastando. Agora já é de tardinha, depois da ordenha. Então a gente larga elas um pouco no pasto já para tentar controlar esse capim, né? Para ver se elas conseguem dar uma rapada boa nele. Só que elas selecionam, não adianta, né? E depois elas vão pro coxo. O Cristiano já deixou tratado a silagem de aveia. Eu queria mostrar para vocês como que a gente está fazendo aqui, né? Se adaptando com os implementos, com as condições que a gente tem aqui na propriedade, para produzir um bom pasto para nossas vacas, né? Sempre ter um pasto fresquinho. Agora eu e o Gabi vamos tirar as vacas desse piquete para colocar elas lá para comer a silagem de aveia, enquanto o Cristiano termina lá de roçar aquele pedaço do piquete de pastagem de capim-sudão. Vamos tocar as vacas, Gabi? Toca a vaca. Chama a vaca. Vamos! Bonito sol se pondo lá. Nós três, ó. Vou virar a câmera para vocês verem as vacas. Vamos! 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 Elas vão sempre de manhã cedo aqui nesses piquetes de capim-sudão, até perto do meio-dia. Mas como agora tá passando do ponto, esse aqui é o único piquete que tá mais ou menos ainda, mas já tá sementando. Tá verde, mas tá sementando. Vamos! E daí agora elas estão vindo de tardinha. Vamos! Vamos! Aquelas ali são as vacas secas. Elas não vão no pasto. Eu vou abrir a porteira pro Cristiano, para ele passar com o trator depois. Quem é produtor de leite a pasto, deixa nos comentários qual é a forma, qual é o manejo que vocês fazem quando a pastagem passa do ponto, que nem no nosso caso aqui. Nós, na verdade, deveria ter reduzido os piquetes e deixado com mais intensidade as vacas neles, de repente, né? Agora a gente está cortando com a forrageira. É a única solução que a gente achou aqui dentro da propriedade, né? Para não precisar terceirizar esse trabalho, né? Reduzir os custos, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ter assistido até o final. Um abraço a todos. Tchau!